Alô Piracicaba, alô Brasil! Começa o nosso Néder especial de hoje, tendo como principal destaque uma entrevista que traremos daqui a pouco para você com o médico otorrino Antônio Luiz Lordelo Chaim. O Dr. Chaim vai falar a respeito de surdez na infância. Você vai saber como anda a saúde auditiva de nossas crianças, com orientações e muitas recomendações aos pais. Inclusive, você vai ter noção de tratamentos, de prevenção e até de transplante. Tudo isso aqui no nosso Néder especial de hoje. Olha, no programa de hoje nós estamos aqui na clínica do Dr. Antônio Luiz Lordelo Chaim, Dr. Chaim, médico otorrino-laringologista. Hoje nós vamos falar a respeito de audição e abordar esse assunto muito importante, esclarecendo as dúvidas e as principais orientações para toda a família. A gente vai falar, inclusive, aqui com o Dr. Chaim, prioritariamente da audição na infância, audição com as nossas crianças. Evidentemente que muitas coisas, né, doutor Chaim, que têm que ser tomadas como princípio, como preocupação dos pais, logo no nascimento dessa criança. Tudo bem? Boa noite, prazer estar aqui contigo. Néder, eu queria agradecer essa oportunidade de falar um pouco sobre audição infantil, audição na infância. É um prazer estar aqui no seu programa, me honra muito fazer essa entrevista, principalmente num tema que eu gosto demais. Eu gosto demais de um tema chamado surdez infantil, patologias de audição na infância. E eu queria abordar, porque a criança com patologias auditivas, deficientes auditivos, que tem pouca linguagem, a tecnologia está muito mais avançada hoje em dia. Tá? Uma criança com patologia de audição e surdez profunda pode se recuperar e entrar na sociedade comunicando, com linguagem, tá? E tendo uma vida praticamente normal. Doutor Chaim, na gravidez já é possível tomar as primeiras precauções? Olha, a criança, as patologias auditivas na infância, começam as precauções, na verdade, no pré-natal. O pré-natal é uma fase importante para a formação embrionária do aparelho auditivo. Então, doenças que você pode evitar fazendo pré-natal, vendo se a mãe teve contato com toxoplasmose, algumas doenças virais que a mãe pode acometer, como sarampo, catapora, cachumba, rubéola, são doenças virais que você pode detectar com o pré-natal, né, e evitar patologias futuras de audição. Preocupação durante a gravidez também, cuidados para não contrair nada, a mãe também. Exatamente, né? Exatamente. A mãe tem que ter essa preocupação, porque a formação do ouvido, ela já se finda no 3º, 4º mês de gravidez, né? Agora, além da gravidez, né,
Existem as doenças genéticas. Então, crianças ou uma família com histórico genético de perda de audição, de deficiência auditiva, né? Você pode ter problemas auditivos. Outras coisas, doenças genéticas, crianças sindrômicas, Néder, principalmente crianças com anomalias craniofaciais, algumas síndromes estão associadas também à deficiência auditiva. Então, você pode ter deficiência auditiva genética pura e associada com outras síndromes que as crianças nascem, como fenda palatina, como microtia, né? Há doenças associadas com outras patologias além do problema auditivo. A questão genética, ela é muito esclarecida hoje, ou a maioria das famílias às vezes desconhecem, só se preocupam em buscar essa informação depois que os casos já estão numa situação grave, doutor? Não, o que eu acho, assim, se for uma criança que tem outras patologias envolvidas na síndrome genética, a mãe já percebe de pronto que, além da fenda palatina, além de algum problema de visão, por exemplo, a toxoplasmose da patologia auditiva e da patologia de visão do olho. Isso é fácil para a família detectar, constatar. Agora, numa criança normal, existe toda criança que nasce, principalmente nos primeiros dias, são feitos nos nossos hospitais, Santa Casa, Hospital da Cana, Hospital da Unimed, o teste da orelhinha. Tá? O teste da orelhinha é um teste fundamental que no terceiro dia, no segundo dia do nascimento da criança, a fono pode fazer esse teste e detectar se uma criança que nasceu normal tem algum problema auditivo. Porque a criança sindrômica é fácil de ver, porque além do problema de audição, ela tem outras patologias, outras malformações. Esse teste da orelhinha a gente chama de otoemissões acústicas. Essas otoemissões acústicas são emissões que o próprio ouvido normal emite através de uma sonda que a fono coloca dentro do ouvido. Se essa sonda captar esse sinal emitido pelo ouvido, isso vale dizer que a criança tem uma porcentagem muito grande de não ter patologia auditiva, de ser uma criança normal. Então, isso melhora muito o diagnóstico. Além disso, as prevenções das doenças auditivas, na primeira infância, tem algumas patologias, e aí a importância da vacinação, né? Doenças como sarampo, cachumba, catapora, pode trazer algum transtorno auditivo. Eu dou um exemplo: 20% de todas as patologias de cachumba, de varicela, que é aquele aumento da parótida, pode ocasionar patologia auditiva, surdez unilateral. Perfeito, tem que prevenir. Tem que prevenir. Doutor Chaim, as vacinas, qual é a responsabilidade das vacinas na manutenção de um estágio positivo para essas crianças? É muito importante. A vacina salva a criança, tá? É importante a criança ter uma carteira de vacinação
em ordem, tá? Desde o começo da vida dela, a vacina traz, salvam crianças de doenças virais, que a criança tem um sistema imunológico ainda imaturo, né? Então, e ela tem o contato no meio ambiente com vírus, anticorpos, que ela não tinha no ventre materno. A vacina nos traz grandes, mas grandes avanços e na mortalidade infantil, não só nas doenças, nas doenças de audição, mas na mortalidade infantil. Elas salvam as crianças. E é importante as vacinas sempre serem seguidas em ordem, realmente, o prontuário, chamado prontuário da criança, né? É isso aí. Exatamente. Agora, diagnóstico precoce, a gente costuma dizer, né, a medicina moderna prevê o amadurecimento desse conceito do diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, Néder, começa com o teste da orelhinha, a autoemissões acústicas. Mas crianças normais que têm um retardo de vocabulário, tá? Principalmente no primeiro ano de vida até o segundo ano de vida, a criança tem de 10 a 20 palavras que ela fala. Essa é a linguagem normal da criança. Se a mãe perceber que a criança tem um retardo de vocabulário, tá? E tem uma dificuldade de interação, né, com outras crianças, ou com o som que ela ouve, barulho que ela ouve, né, é importante a gente fazer o diagnóstico precoce de uma possível perda profunda da audição. Crianças isoladas, crianças às vezes que não têm interação social, essa investigação pode culminar com uma outra descoberta, Exatamente. Autismo. Isso é muito importante, porque o diagnóstico diferencial da criança que tem uma perda auditiva e com um retardo de linguagem pode ser o autismo. Então, no meu consultório, eu recebo muito crianças que os neuropediatras me mandam para eu fazer o diagnóstico de uma criança com uma surdez profunda ou com uma audição normal. Se uma criança que tem um retardo importante de linguagem e ter uma surdez profunda, o tratamento é um. O encaminhamento é através da protetização, do implante coclear e com a fonoaudióloga. Se a criança tiver uma audição perfeita, mas tem alguns problemas de interação com outras crianças, de retardo do vocabulário com audição normal, né? E a socialização é difícil, né? Você pode estar na frente de uma criança autista, aí o tratamento é mais da parte neurológica e com a terapeuta ocupacional. Perfeito. São cuidados, são orientações importantes para a gente ter uma infância cada vez mais sadia, né? É o início da estrutura do futuro. Mas olha, tudo, tirando a parte genética, mulheres que fazem um bom pré-natal, né? Crianças, como você falou, que na primeira, na segunda infância, fazem a carteira de vacinação em dia, tudo isso são ações preventivas importantes para não ter problema auditivo, tá? Na minha área. Agora, vamos falar
do tratamento da criança com patologia auditiva profunda, com surdez profunda, com uma deficiência auditiva profunda. Tá? Antigamente, o tratamento a gente fazia com a protetização, e essa protetização, a eficácia seria importante no começo. O processo de linguagem da criança, ela se faz também com o avançar dos anos. Se você protetiza uma criança muito tarde, ou faz uma cirurgia de implante coclear muito tarde, tá? O resultado satisfatório dessa linguagem é ruim. Então, a gente sempre pede que crianças com deficiência auditiva profunda seja protetizado e feito a cirurgia do implante coclear para ela adquirir uma linguagem boa até os 3 anos de idade. É isso. Você faz, se passar essa idade, com 4, 5 anos, você faz. Você nunca deixa de fazer. Mas o resultado que a fono, que o otorrino vai ter lá na frente, é menos satisfatório do que você protetizar ou você fazer a cirurgia do implante coclear no começo de vida. Doutor Chaim, vamos entrar numa área um pouco polêmica, a questão do som alto, por exemplo, que divide muitas opiniões. Nós estamos com uma geração de adolescentes com problemas auditivos por causa do abuso do som, essa coisa do fone de ouvido, do celular ligado diretamente no ouvido, o fone. Tem a ver isso? Como é que o senhor está avaliando nessa modernidade tecnológica aí? O barulho, o som alto, que é um som mecânico, principalmente um som de várias horas, crônico, e acima de 80 decibéis, você traz transtorno auditivo. Há uma perda auditiva, né? Para você pensar bem, por que há uma perda auditiva? Porque o ouvido tem umas células, a gente chama células ciliadas da cóclea. São cílios. E o som alto, esses cílios, eles se movem, tá, para estimular o nervo auditivo. Então, pense numa vassoura que você varre bem e, de repente, ela tem uns buracos, né? Você tira os cílios, você não faz uma varredura boa. Então, a fisiopatologia do som alto é que esse som alto lesa as células ciliadas da cóclea, que, vamos supor, não faz uma varredura correta, né? E essa lesão não estimula o nervo auditivo. Importante, a lesão é para sempre, é irreversível. Isso que eu ia te perguntar, se haveria vamos dizer assim, uma reconstituição daquela perda. E o importante, assim, o jovem com música alta, com motocicleta com barulho, com fone de ouvido, tá? Não deixa de ser o mesmo trabalhador de uma indústria que tem um ambiente alto, um som alto, e precisa se proteger, tá? É que o jovem acha que para ele nunca vai acontecer. Nunca vai faltar audição. Nunca vai faltar audição. E um dia falta. Um dia falta. E falar em audição, eu conheço muito bem, porque eu sou um otorrino surdo, que usa aparelho. Né? Eu sei da importância de ter um ouvido sadio. Né?
Então, você tem que educar. O jovem tem que saber que música alta, tipo funk, moto alta, vai lesar as células ciliadas e mais, ele vai ficar com um zumbido contínuo que não vai sair da cabeça. Esse zumbido, né, é uma causa de queixa no meu consultório muito grande, né, de pacientes que foram badaleiros, pacientes roqueiros e pacientes de motociclista. Aí eu falo para o paciente, isso é uma lesão irreversível. Você seja amigo do zumbido que ele vai te acompanhar o resto da vida. Doutor Antônio Chaim com a gente. Olha, quero agradecer muito aqui a sua gentileza, sempre abrindo aqui as portas do consultório, da clínica, para a gente poder levar essas informações. Deixa eu só falar sobre o implante coclear. Eu coloquei uma maquete de um ouvido, porque eu sou muito entusiasmado com a tecnologia que o homem inventou para a criança que tem uma surdez profunda. Por isso, isso é uma revolução, Néder, porque hoje nós podemos devolver uma linguagem para a criança, uma esperança para a criança, né? Então, como que é a cirurgia do implante coclear? Tá? Aqui nós temos uma maquete de um ouvido. O ouvido, basicamente, seria igual uma usina hidrelétrica. O que uma usina hidrelétrica faz? Ela usa a energia mecânica da água e transforma em energia elétrica. Então, o tímpano, o martelo, a bigorna e o estribo seria a energia mecânica, tá? Que estimula a cóclea, que tem as células ciliadas, e a cóclea, através do estímulo das células ciliadas, estimula o nervo. E o nervo seria a energia elétrica. A criança que tem patologia auditiva profunda normalmente tem uma lesão nessa área do ouvido interno, na cóclea. Se ela tiver uma cóclea com lesão, como que é a ideia do implante coclear? É você fazer uma cirurgia, tá? E colocar um eletrodo, né, dentro da cóclea. Na verdade, são micros eletrodos, são mais de um que você coloca dentro da cóclea e você liga esses eletrodos através de um processador. O que seria isso? Esse processador, tá, faz a parte inversa. Ele transforma a energia, o som, que é energia mecânica, e leva o estímulo para a cóclea. E os eletrodos estimulam o nervo auditivo. Puxa vida. Deu para entender? Esse é um estudo novo, relativamente novo? Não, isso já existe. Alguns já têm uns 15 anos o implante coclear. Revolucionou, porque você dá vida para a criança, você dá esperança para os pais. Recuperar a audição é um negócio fantástico. Viu? E a criança pode ter uma vida normal e pode caminhar. É muito gratificante você ver crianças que fizeram as cirurgias, né, e depois começa a falar,
né, a repetir, porque, viu, a gente repete o que a gente ouve. Sim. Entendeu? A gente fala porque a gente ouve, repete. A linguagem está na audição, na verdade. Se você ouve bem, você vai falar bem. Exatamente. Então, a tecnologia do implante é uma tecnologia cara ainda. Então, tem algumas cidades, através dos hospitais e escolas, como Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, são centros de excelência do Estado de São Paulo, a USP, para fazer o implante coclear, mas, honestamente, eu sou tão entusiasmado com o implante coclear que o meu sonho é fazer em Piracicaba um ambulatório que permita a gente dê condições para a criança mais desassistida, a mais pobre, ter acesso a essa tecnologia. Eu fico imaginando, né, doutor Chaim, quantas crianças nesse momento espalhadas aí pelas nossas regiões mais pobres, que têm esse problema, a família não tem a orientação necessária, e elas ficam ali entregues, né? Exatamente. O ambulatório seria uma boa, né? Ambulatório é. Uma boa. Esse é o meu sonho, né, como otorrino, como otologista, né, como um médico que tem problema de ouvido também, que usa aparelho e que é beneficiado com essa tecnologia do aparelho, tá? Isso me estimula muito, essa parte da medicina. Maravilha. Doutor Chaim, grande abraço. Prazer, viu? Obrigado. Eu que fico honrado por essa entrevista. Espero ter levado alguma orientação para as mães. É um tema rico, tá? E pedir para as crianças, para as mães, né, sempre pedirem para fazer o teste da orelhinha, tá, nos hospitais. Essa é uma orientação que vale uma vida. Vale uma vida. Vale uma vida, vale uma audição para o resto da vida. Exatamente.